Fala, meus queridos, está no ar mais um No Olho do Furacão, o seu programa semanal do site de apostas no YouTube, com a lenda Jair Ventura Filho, nosso embaixador, o Furacão. Beleza, Furacão? O melhor agora, até que fim que eu tenho alguém para fazer uma tabelinha comigo. Você é bem delicado. Eu toco que você não recebe, você é egoísta, só quer ficar para você. Mas hoje eu estou muito feliz porque eu tenho com quem fazer uma tabelinha. Pode anunciar. Olha aí. Galera, antes de tudo, para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, site de apostas lá no YouTube. Para você que ainda não assistiu, assista, curta, compartilhe, deixe a sua mensagem para o Jairzinho, deixe o seu recado, a sua pergunta para o Jairzinho. A gente ainda tem muito mais coisas para apresentar para você. Não se esqueça também de ativar o sininho, beleza, galera? Hoje a gente está aqui, ó. Nas últimas 2 semanas eu dei uma colher de chá pro Jairzinho aqui, pro nosso Furacão. Trouxe um botafoguense aí, os caras falaram um monte de coisa e tal. Muito respeito, tá? Mas hoje o convidado é mais do que especial, tá? O artilheiro das decisões, Nunes, muito obrigado pela presença. Olha aí, eu tenho até a palma do Jairzinho. Brigadaço pela presença aí. Quero te explorar ao máximo, no bom sentido, claro, pra gente contar histórias aqui no Olho do Furacão. Em primeiro lugar, um prazer estar aqui, rever o meu amigo aí, Jair. Me lembro muito bem que na Copa de 70, em Feira de Santana, na Bahia, que eu sou baiano, sou de Feira de Santana, eu era do Denis Leite, do Fluminense de Feira, e eu vi a Copa de 70 numa janela, né? Porque na minha casa não tinha televisão, eu assisti na casa do vizinho a Copa de 70. Claro, e vendo Jair, Pelé, Carlos Alberto, Félix, Piazza, né? Tá certo. Piazza, Rivelino, Tostão. Everaldo, Certo. Tostão. E eu sempre falava, e quando eu dou as minhas entrevistas, que me pergunta qual era a minha inspiração, qual era o jogador que eu me inspirava, eu sempre falei, Vavá, Tostão, Jair, né? Pela presença de área, pela movimentação, pela leitura técnica e tática, né, dentro de campo. E tá diante dele, que é uma pessoa que tem o maior carinho, ele sabe disso. Verdade. Tem um Obrigado. tempão que a gente não se fala, Obrigado morando na mesma cidade, mas um tempão sem se ver. E, pô, tô muito feliz de estar aqui do lado dele, para poder a gente bater um papo gostoso, falar sobre futebol, que é a coisa que a gente mais sabe fazer, entendeu? Então, eu tô muito feliz aqui. Pô, maravilhoso. Você viu, né? O cara já começou declarando aí Presente maravilhoso para nós, hein? Espetáculo. o convidado mais do que especial. Pô, Sem agradecer de novo, desde da primeira aproximação. Você sempre foi um cara, pô, muito solícito. Queria te agradecer muito aí pela presença. Você começou falando sobre a Copa de 70, né? A Copa de 70 realmente é um referencial para você, Nunes? Com certeza, com certeza. Porque eu sempre observava as arrancadas do Jair, a colocação, as opções que ele dava para o Rivelino, para o Pelé, entendeu? Porque todos eles já se conheciam só no olhar. E eu observava muito a movimentação do Tostão, né, a leitura técnica e tática que ele tinha dentro de campo, né, a disciplina tática também daquela nossa seleção de 70, foi justamente preparado para ser campeão do mundo. Então, eles fizeram um trabalho maravilhoso dentro do próprio país, dentro do Brasil. Não saíram para a Europa para poder se preparar, fazer jogos amistosos. Se preparou dentro do país, jogando contra a seleção da Bahia, a seleção de São Paulo, do Rio, de Pernambuco e assim por diante. Verdade. E naquela época começou com Saldanha, né? E no final ficou o Zagallo, né? Zagallo, porque o Zagallo já acompanhava, né? Isso. E essa preparação foi fundamental dentro do nosso país. Por isso que às vezes eu sou a favor, sim, da seleção brasileira se preparar dentro do país, quando se aproxima uma Copa do Mundo, se preparar dentro do nosso país, para evitar que as outras seleções dos outros países conheça, de repente,
Certíssimo. o trabalho da seleção, entendeu? É, Eu gosto muito. Você acredita que indo para a Europa a seleção pô, tem chance da galera espiar, mais ou menos, os espiões ali da Tem muito Europa? olheiro. Com certeza. Eu já vou por um outro lado. Eu acho muito interessante o que você falou, porque eu acho assim que a seleção joga muito pouco no Brasil. Eu acho que a seleção joga muito pouco no Rio, joga muito pouco em São Paulo, joga muito pouco nos centros, nos grandes centros, cara. Quando joga no Brasil, ou vai lá pro Sul, ou então vai lá pra Fortaleza e tal. Cara, nada contra, tem que ir mesmo. Mas eu acho que tem que, pô, nas eliminatórias você tem que botar aí um joguinho no Maracanã aí, ou no Engenhão, um joguinho... Enfim, eu acho que é mais ou menos isso. Concorda com isso também, né? Plenamente, eu também critico muito esse comportamento dos dirigentes da CBF, por botar no cronograma aonde a seleção brasileira vai mostrar para o exterior a sua pré-campeonato, ou o seu pré-campeonato. Porque o que acontece? Você sai do Brasil, você vai se preparar em outro país aí, da Europa principalmente, que é onde eles escolhem, né? Não vão nem para a África, eles vão para a Europa logo para mostrar o que o Brasil está fazendo. E isso é errado. Porque olheiros tem em toda a parte do mundo, Com entendeu? certeza, com certeza. Você entendeu? Aí o Brasil vai se preparar, vai fazer um amistoso contra a França. Está cheio de olheiro. Sai da França, vai para Portugal. E assim sucessivamente, os olheiros estão olhando e dentro dessa observação eles já anotam. O Brasil joga de que forma, quais são as peças principais naquele momento. As substituições do as técnico. substituições e a formação tática que o Brasil está apresentando. Qual é o sistema? Entendeu? Isso facilita eles. Aí quando nós vamos para jogar, já não é a novidade. É verdade. O jogador, a referência é fulano. Jogada inicial começa pelo setor. Quanto tempo de posse de bola? E essas coisas que o Brasil gosta muito, que o Brasil é, de fato, o país do futebol, da contenção do futebol, que não tem pressa de agredir o adversário, agride o adversário de acordo com o próprio posicionamento do adversário, entendeu? Então eu discordo que faça esses amistosos lá para fora como tem feito. Engraçado, eu não ia, nem ia começar com seleção brasileira, mas vocês me deram uma ideia aqui. Nunes, você no teu auge, assim, bom, você foi um dos principais centroavantes que o Brasil teve, assim, do finalzinho da década de 70, 80 ali, você era top. E aí eu dando uma pesquisada, perguntei pro meu pai também, você teve problema nas duas Copas, né? Em 78 e 82, né? O que aconteceu em 78 e em 82? Em 78 eu estava no Santa Cruz, estava sendo treinado por dois grandes treinadores, o Jair conhece, Gilberto e o Evaristo de Macedo. Uhum. E o Evaristo me ensinou muito. Malandragem, comportamento dentro de campo. E ele falava assim, ó, você treina porque você tem total condições de estar na seleção brasileira, cara. E ele me desafiava e eu desafiava ele. Não existe isso hoje. Nos fundamentos específicos. Certo, corretamente. Entendeu? Porque o centroavante tem que treinar fundamento. Porque senão... Não executa. Exatamente, ele não executa e não faz o que ele sabe fazer dentro de campo, que é colocar a bola para dentro da rede. E eu fui o único jogador do Norte-Nordeste a ser convocado para a seleção brasileira em 78, com o finado Cláudio Coutinho. Então foram vários olheiros, como o Jairzinho comentou aqui, foram vários olheiros me observar lá no Santa Cruz. E eu tive a felicidade de fazer o último jogo lá pelo Santa Cruz, antes de ser convocado para a seleção brasileira, contra o Amaral. Simplesmente o Amaral era o quase zagueiro titular da seleção brasileira. Então foi um teste muito importante para a definição da comissão técnica da seleção brasileira. O centroavante que eles queriam convocar
que eu estava bem no Campeonato Certo. Brasileiro. Era difícil, né? Só pra, É, era complicado. muito difícil ser convocado Norte e Nordeste, essa época, muito difícil, né? O único jogador que foi convocado lá para a Seleção Brasileira foi o Givanildo, que era o cabeça de área, mas Givanildo, assim, para eliminatórias, né? Eliminatório, eu lembro. E eu fui o único jogador a ser convocado para a Copa do Mundo, para ir para a Copa. E eu fiz esse jogo contra o Guarani, fiz 1-0 Santa Cruz, gol do Nunes. Aí estava a comissão Maravilha. técnica lá, no Maravilha. Arruda, o Tião, os observadores técnicos, aí me falou, Coutinho, ó, convoca o cara, que o cara é tudo isso que a gente tudo que- que a gente está sabendo. Eu fui convocado, foi a primeira vez. Foi uma festa muito grande no Norte e no Nordeste. Eu fiquei muito feliz, pô. Sem dúvida. O Que mérito, né? tinha sido mandado embora do Flamengo, que eu estourei a idade e fui mandado embora. E eu falei assim, ó, vocês estão me mandando embora, mas ainda vamos comprar bem caro. E eles não imaginavam que aquele jogador que ele mandou embora era o Nunes, que tinha acabado de ser convocado para a seleção brasileira. Então, quer dizer, Isso é uma história que eu caiu não como uma sabia. luva, né? É, tu Isso, vê ô, Jair, eu tinha 4 anos de profissional. Certo. 4 anos de profissional, entendeu? Eu já fui convocado para a seleção, para a Copa do Mundo. Espetacular. E a seleção já fazia esse trabalho, entendeu? De fazer jogos dentro do país. E ali, porque quando fala de seleção brasileira, tem que ser convocados os melhores jogadores do Brasil, do Campeonato Brasileiro. Porque antigamente aquele vai Brasil, você viajava para tudo que é Eles lugar. mudaram, né? E eles mudaram. Mudaram. Infelizmente, eles cometeram esse erro de procurar fora do Brasil um jogador para servir o Brasil. O que acontece quando você joga fora do Brasil? Primeiro, você é 1 ou 2 ou 3 brasileiros num clube, que é muito difícil. Já existiu mais isso. Mas o normal é 1 ou 2 jogador brasileiro que vai jogar Na Europa, né? Europa, Ásia, etc. E o que acontece? Outro ponto. A filosofia de sistema de jogar é diferente do nosso. Outro obstáculo, a comunicação, o idioma. Se vai para lá, eu mesmo, quando eu fui vendido, negociado para a França, eu não sabia nem falar o que era o oui. Quando eu cheguei na França, comecei a treinar com os companheiros, eu só falava o i, tudo para mim era o i. Eu quero ir. Eu, quando eu cheguei Não no estou México... mentindo, não, estou falando a verdade, cara. Eu, quando eu cheguei no México, Jair... Não tive uma prévia, né? Desculpa. Não, pode falar. Não tive uma prévia. Quer dizer, os caras vieram para me contratar e já chegaram, já contrataram. Eu falei, bom, em vez de me colocar numa escola francesa para me aprender, pelo menos, assim como bonjour, etc. O intérprete do teu lado, né? O intérprete. Até o intérprete ia gastar muito, mas se me colocasse, me desse pelo menos um mês, né, de eu fazer full time numa escola, seria bom. Assim eu pensava e penso, entendeu? Mas aqui nada, me contrataram, amanhã você pega o avião e se apresenta lá em Marseille. O que é que o Jair quer dizer com tudo isso? Das dificuldades que os jogadores brasileiros enfrentavam antigamente na Europa, na Ásia, entendeu? Em qualquer país fora. Porque antigamente você ia jogar contra uma seleção da Inglaterra, da Espanha, da França. Ali ainda tinha o Beckenbauer, o Tiganá, né? Os caras que tocavam a bola, né? O Rummenigge e tal. Mas antigamente você jogava contra a seleção da Inglaterra, era só chutão para dentro da área, porque tinha o centroavante de 2 metros, 2 metros e meio. Então, antigamente era isso aí. Entendeu? Então, eles não estudavam muito o futebol brasileiro. Por que vinha treinadores para o Brasil? Estagiários vinha para o Brasil. Eu cansei de treinar na Gávea, 20, 30, 50 estagiários observando o treino tático do Flamengo. E um certo dia, quem estava ali? Guardiola, como estagiário, observando, vendo o treinamento nosso em 80, 81. Vê o treinador que se tornou, o Guardiola. Ele veio fazer um estágio no Brasil, porque aqui tinha os melhores treinadores do mundo. Sem dúvida.
Hoje a gente tem dificuldade para ter um grande treinador, não é verdade? Por quê? Porque eles não vão se aperfeiçoar. Acaba, às vezes, um de nós acaba de jogar, se aposenta. Se a gente quer ser treinador, não, a gente acha que já tem a capacidade de ir para ali, já como treinador. Não, vamos lá se aperfeiçoar, porque hoje o futebol mudou. Essa que é a realidade, e nós estamos lá atrás. Deixa eu te perguntar, Nunes. Na verdade, a gente, cara, é muito. Eu fico viajando aqui porque são dois caras que sabem muito de bola e aí a gente começou a falar de seleção brasileira, a gente descambou para os jogadores que saem muito cedo, né? E na verdade você estava falando sobre a sua não ida para a Copa de 78. Você se machucou, não foi isso? Eu tive uma contusão faltando uma semana para começar a Copa do Mundo. No treino mesmo? No treinamento em Teresópolis. Eu sempre que acabava o treinamento, ficava Gil, Certo, Rivelino, eu, Zico, Disseuzinho, certo. o Disseu cruzando, Rivelino lançando. Treinamento específico que eu pedia para fazer. Lançamento para mim é dominar, virar com rapidez, chutar. E um lance desse aí eu virei com rapidez, porque eu fui chutar, chutei mais no chão do que a bola. Aí houve atuação. Mas só eu sabia se eu tinha tinha condições de me recuperar ou não. Não era o médico que ia dizer que eu ia me recuperar, só eu. Só eu poderia dizer, eu tenho condições de jogar a Copa do Mundo. E realmente eu pedi um voto de confiança e não me deram. Porque eu sabia que eu me recuperava, porque eu conheço o meu corpo. Tá certo. Entendeu? Não é o médico que vai dizer, você só vai se recuperar daqui a 1 mês, 2 meses. Entendi. E aí, Tanto é, quando a seleção brasileira estreou na Argentina, em 78, eu já estava jogando no Santa Cruz fazendo gol, cara. Em 82 também teve um negócio parecido, né? O Careca se machucou, você seria o convocado? Quem ia ser o convocado era eu e o Careca. O Careca chegou aí. Eu não fui porque eu operei o joelho. Mas o Tele ligou para o departamento médico do Flamengo e perguntou como é que eu estava. Não convoco o Nuno porque o Nuno está acabando de ser operado, operou o joelho. Operou o menisco. Hein? Aí eu não fui. Para você, Nunes, pra gente superar esse seleção brasileira, para você é uma frustração que você carrega até hoje, você não ter jogado uma Copa do Mundo? Porque assim, eu pergunto isso assim, não é para de repente, despertar em você uma tristeza, não é isso. Na verdade, assim, eu imagino que por tudo que você conquistou, por tudo que você jogou, tem alguém que um dia fala, caraca, eu merecia jogar uma Copa do Mundo porque eu joguei muita bola para isso. Você tem isso ou você, cara, a tua carreira para você se bastou e tá tudo certo? Olha, veja bem, claro que o maior sonho de qualquer atleta, qualquer jogador é chegar à seleção brasileira. Não é só ser campeão pelo clube. Existe uma importância muito grande você se tornar um campeão estadual, Libertadores, Copa do Brasil, brasileiro, mundial, entendeu? E eu, graças a Deus, consegui todos esses sonhos, esses objetivos. Todos, entendeu? E só não consegui jogar uma Copa do Mundo e ser campeão pela seleção brasileira. Mas eu sou um cara feliz de eu conseguir ser campeão do mundo pelo Flamengo. Eu tenho certeza e tenho noção da alegria que ele tem de ser campeão pela seleção brasileira. Não é qualquer um que consegue esses objetivos. Não, você foi campeão também mundial com uma seleção, né, cara? Aquele Flamengo ali era uma seleção, pô. E era mesmo. Valia, né? Vale, né? Tanto é que foi, né? Então, vale, pô. Se não fosse uma seleção, não seria. É verdade, é verdade. Então, é como o Jair estava falando. Cara, antigamente tinha grandes clubes, grandes jogadores. Cada clube brasileiro tinha o seu ídolo e tinha 5, 6, 7 jogadores, grandes jogadores e ídolos também. Seleção, então, o Brasil, o futebol brasileiro dava esse prazer de ter, né, o futebol brasileiro. Hoje é difícil você ter um ídolo. E quando tem, como é que eu vou dizer? Quando tem, às vezes o clube não valoriza muito,
entendeu? Vende rápido, ou então exatamente. bota no Tipo, banco. Flamengo, quem é o ídolo do Flamengo hoje? Pô, nesse momento o ídolo Quem do é? Flamengo é o Gabriel, pô. Gabriel é O ídolo. Gabigol. É. Ah, o ídolo do Flamengo. Parabéns. Tem ganhado títulos Não, e estou tal. batendo palma por você ser um cara observador. Sim, sim. Até que enfim. Os clubes brasileiros hoje, assim, eu acho que pelo menos os principais aí, que tem os principais elencos, tem um ídolo. Pô, o Atlético Mineiro tem o Hulk, o Palmeiras tem o Dudu, entendeu? O Flamengo tem o Gabigol, pode botar o Arrascaeta aí nessa jogada aí que a galera gosta muito dele. Tudo bem, Pelo tá menos os ótimo. principais aí, os principais elencos aí, eu acho que tem, pô, por exemplo, o Fluminense nesse momento tem aí o Cano, faz gol a beça e tal. A gente vai falar sobre os centroavantes de hoje em dia, assim, vocês que entendem de centroavante, né? Eu vi que você chegou no Rio, depois você foi pro Monte Rei, aí você veio pro Rio, mas você não veio para jogar no Flamengo, né? Não, quando eu saí do Santa Cruz, vim pro Fluminense. Você veio pro Fluminense, não foi? Em 78. Isso. E antes de vir pro Flamengo, você foi pro Monte Rei antes, não foi isso? Não. Quando eu saí do Flamengo, meu primeiro clube como profissional foi o Confiança do Aracaju. Sim. Do Confiança Santa Cruz, Fluminense, Monte Rei, Flamengo. Isso, então. Antes de vir pro Flamengo, você jogou no Monte Rei. Isso aí. É estranho, né? Porque você veio pro Rio pela primeira vez para jogar pelo Fluminense, né? E aí, sua passagem pelo Fluminense, Como como é que foi? profissional. Como profissional, isso aí. Não, a minha passagem foi boa. Foi boa. Felizmente tinha o Edinho e o Pintinho que tinham ciúme, porque eu ganhava mais do que eles. Aí houve um probleminha. Aí eu falei assim, pô, então me vende. Me vende, eu não posso ficar aqui com pessoas que têm inveja porque você ganha mais. Não existe isso. Não pode Num existir. grupo não pode existir isso. Não mesmo. Então, a gente tinha muito bate-boca, né? Aí eu falei, pô, aí houve a oportunidade do Monte Rei do México, aí eles me venderam pro Monte Rei do México. Entendi. Aí depois do Monte Rei é que você veio pro Flamengo. Aí eu vim pro Flamengo. E aí, E quando eu cheguei no Flamengo, eu falei assim, ó, aí, rapaziada, chegou a peça que faltava para esse time. Mas eu fico imaginando assim, Jair, porque, pô, por exemplo, você também na década de 60 lá, naquele time de 68, pô, tu era a estrela lá no Botafogo. Mas, porra, o Botafogo era bom pra caramba, tinha vários jogadores muito bons. A gente conversou aqui com o Carlos Roberto, que era uma dessas peças aí. Uma das peças. E aí, pô, um time que se dava tão bem, vocês falaram isso no início do programa, né? O time se dá bem, um olha pro outro e, cara, aí tá certo, os caras. Sintonia, só no olhar. Cara. Só no olhar. Isso cara, pra você, assim, quando você chegou no Flamengo, porra, tu viu o Zico lá, pô, cara, o Zico tá aí e tal, porra, chegou a peça que faltava. Tu tinha esse pensamento assim de, cara, vai dar certo. Desde a base. Da base, você tinha falado isso. Jogamos junto na seleção brasileira. Então a gente já se conhecia. Verdade. Um sabia quando eu me movimentava, o Zico já sabia a minha movimentação. Quando ele pegava na bola, já sabia o que ele ia fazer. Então você tem que conhecer o potencial do teu companheiro. O que ele é capaz de fazer. É igual o Gerson quando pegava na bola. Quando o Gerson pegava na bola, já sabia o que o Jair ia fazer. Quando o Gerson ajeitava aqui, que olhava, o Jair, ele, pum! Cara, e aquela galera ali, Júnior, Lico, Adílio, Andrade, Leandro, Moser, essa galera era parceira mesmo, era amigo mesmo? Tita, parceiro. O Raul chegou depois, né? Que o Raul já era um pouco mais velho, né? Os únicos jogadores que não foram da base do Flamengo foi o Raul e o Carpegiani e o Marinho. Esses vieram de fora. O Raul do Cruzeiro, Marinho do Londrina, Carpegiani do Internacional. Aí depois chegou, mas eu já tinha passado pela base do Flamengo. Né? E esse grupo nosso, cara, esse grupo tinha uma personalidade, uma confiança e fazia as coisas com simplicidade dentro de campo. Jogador que quer fazer coisas que não está acostumado a fazer, quer inventar, complica. Você tem que fazer... Futebol é simplicidade, fazer as coisas com simplicidade. Pô, mas é bem difícil fazer o simples, né? É o mais fácil. Então, é só não inventar. Aí, mas é isso que eu falo sempre, cara. Porque, porra, é muito difícil fazer o simples, porque o simples
cara, o cara não quer, o cara sempre quer dar uma nota a mais, uma situação a mais e erra. Você viu o quarto gol da seleção brasileira na decisão de 1970? Ah, fala de Que 70 não, o Gerson lança cara. no corpo, lança, Pelé sobe, Lindo. só toca para quem tava chegando. Extraordinário gol. E começa com Carlos os dribles lá Alberto, né? atrás, Gol do né? título. Carlos Alberto, Carlos né? Alberto, o gol Pum. do Carlos Alberto foi o gol do título. Você Ali fez foi- gol nesse ali jogo. Fez. Todos os jogos da seleção brasileira, da Copa de 70, ele fez gol. Aquele gol contra a Itália ali, né? É verdade. Só faltou me levar para casa. Aquele gol, o que você falou pra mim? Que aquele gol foi o gol que matou a Itália, né? O gol que deu do chafria nos italianos. Estavam pressionando ali? Foi o terceiro gol. É verdade, terceiro gol é do verdade Brasil. que o Nilton Santos falou para a diretoria do Botafogo, contrata esse ponto aí, porque eu não quero jogar contra Contrata ele agora, que eu não quero que ele me Jogar jogue contra mim, ele. não, senão ele vai acabar com a minha carreira. ele, o Garrincha. Aí eu vou contar uma história aqui. Aqui é o lugar da história. No final Garrincha era de, extraordinário. no final de 1969, no final de 1969, eu na Bahia, pequeno, Sim. eu já falava que um dia eu ia vestir a camisa do Flamengo, um dia eu ia jogar no Maracanã. E essa Parabéns. oportunidade veio. Jair, eu vendia laranja na porta do estádio. Eu descascava a laranja, minha mãe colocava aquele cesto de laranja na porta do estádio, eu descascava a laranja, minha mãe cortava bolo de aipim, eu vendia bolo de aipim na porta do estádio. Já com a chuteirinha do meu sapato que meu pai fez, a minha primeira chuteira. Espetáculo. E aquele intervalo do primeiro para o segundo tempo, aqueles 15 minutos, o porteiro me chamava, eu entrava e ia jogar, aquelas crianças iam jogar. Foi quando o Flamengo me viu pela primeira vez jogando naquele intervalo. Que maravilha. E eu vi o Garrincha pela primeira vez e tirei uma Num foto. desses momentos, né? Tirei uma foto com o Garrincha, eu pequenininho. Espetáculo. E ali o Flamengo me viu e me trouxe. Que riqueza. Ah, isso é Parabéns. história. Isso aqui é um Parabéns. lugar de história, E cara. a gente Essa jogava. é uma realidade. Eu cansei de jogar descalço. Você já jogou entendeu? descalço? Não, eu evitava jogar descalço, Por porque quê? meu pé é sensível. Ah, tá certo. Meu pé é sensível. Mas eu arranquei a tampa do Meu dedão. E quando eu cheguei no Rio, já conhecido publicamente, eu falei, eu queria conhecer a terra do Garrincha. Certo. Aí eu fui lá em Pau Grande. Lá em Pau Grande. Fui lá conhecer a casa onde ele nasceu, o estado onde ele jogava. Jogava. Entendeu? Conheci os filhos dele, as filhas dele, tudo eu Maravilha. conheci. Que era um sonho que Maravilha. É, eu tinha teu também. ídolo entendeu? é o Garrincha, Nunes? Não, todos eles da Copa de Garrincha é de 70. todo mundo. Eram meus ídolos, foram os meus ídolos, entendeu? Era não, são meus ídolos. Garrincha o foi- Jair, o Garrincha foi Tostão, ídolo universal. Pelé, o Carlos Alberto, o Félix, o Piazza, entendeu? O Rivelino, Tostão, Everaldo, entendeu? Everaldo. Maravilha, Então né? foi uma época que foi a época que eu comecei a colocar na minha mente que eu ia ser jogador de futebol. Cara, isso é muito maneiro, né, Jairzinho? E Porque todos os jogadores jogavam no Brasil, ninguém jogava fora. tem isso também, né? Foi o início desse nosso bate-papo aí, né? verdade. Hoje, na verdade, talvez, isso foi até um papo que a gente teve nos programas passados. Com a estruturação dos clubes, isso evita um pouco mais, né? Porque hoje, porra, vê o moleque do Palmeiras aí, o Endrick. O moleque fez 16 anos, foi vendido, pô. Moleque muito bom, e aí o cara não tem a personalidade que você falou da equipe do Flamengo, dessa geração, que a gente vai falar muito mais dela na semana que vem. Essa personalidade não existe, porque o moleque tem 16 anos. Cara, 16 anos, qual é a personalidade que o garoto tem? Tem nenhuma, cara. Nenhuma. E aí o cara sai, o cara vai embora. Depende muito da formação, né? Porque na base é onde você dá toda a educação e toda a formação. Sim. Entendeu? Em todos os sentidos, como formação de cidadão, como formação de atleta. A base está ali para isso. As pessoas
os comandantes é que tem que ter essa preocupação de saber formar esses jogadores de hoje. Porque hoje já existe uns vícios aí que não me agrada, que eu não gosto. Entendeu? Porque formação de atleta é coisa séria. É igual a formação de um cidadão. Quando você se forma um cidadão ou se forma um atleta, você tem que saber respeitar e ser respeitado. E ter postura. Você tem que ter postura. Eu tenho meu projeto social lá dentro do Flamengo, que eu faço também captação de atleta, mas, em primeiro lugar, formação de cidadão. Se esse garoto trata o pai bem, se é bem tratado pelo pai, pela mãe, se estuda. Tira boas notas, né? Exatamente. E o mal se corta pela raiz. Você não pode... Eu tenho criança lá de 3 anos. Eu não passo a mão na cabeça dele. Eu já trato ele igual um de 17, dando a mesma formação. Para futuramente o pai e a mãe lá na frente não se arrepender. Isso é maravilhoso, hein, Jair? Muito bom. Você tem um projeto social também que vai voltar a todo vapor aí também, né, Jairzinho? Estou esperando só esvaziar lá os donos do espaço se ausentarem. Mais tarde a gente fala aí, nas próximas sextas-feiras aí, quando tiver as novidades sobre o projeto do Jair, a gente fala. Eu vou finalizar esse programa. A gente falou de seleção brasileira, falamos de formação de atleta, formação de cidadão. Sem dúvida. No próximo programa, na sexta-feira que vem, o Nunes vai continuar aqui. Aí vocês vão ficar zoando por causa da mesma roupa, tá? Essas coisas todas aí. Essa é a segunda parte da participação especial do nosso Nunes aí. Aí que começa, porque aí a gente vai falar, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Mundial de Clubes. Pô, artilheiro das decisões, cara. Maravilha. O cara tá aqui. Queria te agradecer por ter vindo essa sexta-feira. Pô, enriquecendo demais o nosso programa. A gente falou muita coisa maneira, muita coisa especial aí. Obrigado, Nunes. Obrigado a vocês. Jair. Obrigado. Agora sim, agora vocês vão saber o que é fazer gol. Galera, para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Para você que ainda não assistiu o No Olho do Furacão, veja, assista, curta, compartilhe e ative seu sininho, beleza? Te aguardo na semana que vem, na próxima sexta-feira, mesmo horário, com o Nunes, com a nossa segunda parte. Aí não tem colher de chá pro Jairzinho, beleza? Semana que vem. Um grande abraço, galera.